Olá, muito boa noite. Prazer enorme estarmos mais uma vez reunidos para essa palestra online da nossa Casa Espírita Aprendiz do Evangelho. Possamos ser abençoados com a presença do Mestre Jesus em nossos lares e as bênçãos da espiritualidade amiga trabalhadora da nossa casa. Essa noite teremos a apresentação do seu Hilário, continuando os ensinamentos do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando hoje sobre os julgamentos, sobre as nossas expectativas perante as outras pessoas, né? Uma lição bastante importante aí esta noite, nas palavras do seu Hilário. Agradecemos mais uma vez a todos que têm colaborado com a campanha do quilo da nossa casa, lembrando que toda segunda-feira pela manhã a casa está aberta para receber as doações dos alimentos não perecíveis, para que na última semana do mês as cestas básicas possam ser distribuídas para as famílias atendidas pela casa. Aqueles que puderem e quiserem contribuir, agradecemos imensamente, principalmente as famílias que recebem as cestas, agradecem muito mais, principalmente nesses momentos de dificuldade financeira e econômica que estamos atravessando, né? Então, com vocês a palestra do seu Hilário, e que possamos, na próxima semana, estar juntos novamente, se Deus assim permitir. Boa palestra a todos. Amados irmãos, boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus, mais uma vez, nos abençoe neste encontro de estudo, de prece, de vibrações e, acima de tudo, um encontro espírita para valorizar a vida e aumentar as nossas resistências morais e espirituais nesses tempos de transição que ora atravessamos. Aproveitamos este ensejo para cumprimentar efusivamente a todos que estão fazendo a caridade de nos assistir e rogamos aos amados irmãos espirituais que eles possam orientar as nossas palavras a fim de que elas sejam de reconforto, de equilíbrio, de alívio, conduzindo a todos nós na diretriz do Evangelho de Jesus, através da consolação da doutrina dos Espíritos. E nós então iniciamos o nosso tema de hoje, meus irmãos, lançando uma pergunta para a reflexão de todos nós. Quem de nós já não sofreu alguma decepção na nossa vida? Quem de nós, meus irmãos, em algum momento da nossa caminhada, não experimentou uma grande desilusão, uma tremenda sensação de mal-estar? Quem de nós não experimentou aquela tristeza profunda, aquela vontade de desistir de tudo, aquela sensação de que ser honesto, de que ser dedicado não vale a pena? Em suma, quem de nós não se decepcionou profundamente? Às vezes, com um amigo em quem nós colocamos as nossas maiores reservas de afetividade, de dedicação, de lealdade, de sinceridade. Ou então, a causa de nossa decepção pode ser o cônjuge, ou aquele companheiro que nós elegemos para compartilhar conosco as experiências da vida. E de repente este companheiro chega para nós, ou esta companheira, este marido, esta mulher, chega para nós e diz que o amor acabou, que nós já não fazemos mais parte da sua história e que um outro amor, uma outra pessoa está ocupando o nosso lugar.
ou mesmo aquele amigo que era tão dedicado, tão íntimo nosso, em quem nós colocávamos as nossas maiores reservas de consideração, de respeito, de carinho, de dedicação, de afeto. De repente esse amigo assume um comportamento diferente, se torna uma pessoa sombria, taciturna, não quer saber mais de conversar conosco, nos ignora totalmente, duvidando da nossa dedicação, duvidando da nossa lealdade. Pode ser também alguém que nós escolhemos como modelo a ser seguido, aquela pessoa que nós achávamos aquele primor, aquele exemplo, com virtudes belíssimas, com qualidades extraordinárias, nós a tínhamos na mais alta conta, e eis que de repente nós percebemos essa pessoa escorregando nas valas da mentira, do engodo, da traição. E que gozado, meus irmãos! Olhem que coisa interessante, meus queridos. Essas decepções profundas só ocorrem com os nossos amores, só ocorrem com aquelas pessoas que nós consideramos profundamente. São essas pessoas que nós elegemos como especiais, como modelos dignos de serem seguidos, como amigos valiosos, como mulheres exemplares, como esposas irretorquíveis, como maridos belíssimos. Essas pessoas, somente elas é que têm esse estranho poder de nos ferirem com a espada da decepção. Já que aquelas outras pessoas com as quais nós não temos tanta afinidade assim, às vezes nos causam coisas muito piores, nos ofendem de uma forma muito mais áspera, muito mais agressiva e cruel, e para nós tanto faz como tanto fez. Nós não damos a menor importância, até porque os atos dessas outras pessoas com as quais nós não nos ligamos tão intensamente, não nos atingem tanto. Somente os nossos amores é que têm este poder trágico de ferir a nossa alma grandemente com a espada cruel da decepção. E muitas vezes, meus irmãos, nós sentimos uma dor na alma tão grande, um punhal invisível que nos dilacera, como se fosse um fogo devorador que arde sem nos consumir. E por que será que isto acontece conosco, meus irmãos? Então vale a pena nesta noite tecermos algumas considerações, algumas reflexões, para que possamos entender o porquê da espada cruel da decepção. E a primeira consideração que nós vamos fazer é a seguinte: em primeiro lugar, meus irmãos, nós temos de colocar na nossa santa cabecinha que os nossos amores, eles não são tão perfeitos assim como nós pensamos que eles sejam. Da mesma forma que nós somos imperfeitos, que nós somos cheios de erro, de imperfeição, e lembrando os nossos irmãos católicos, somos cheios de pecado, temos a marca do pecado dentro de nós, a marca do pecado original, que para nós espíritas nada mais é do que as imperfeições que nós vamos acumulando durante as várias encarnações. Os nossos amores, meus irmãos, também não são perfeitos, assim como nós somos cheios de defeitos. Nós é que queremos, meus irmãos, que eles sejam como nós imaginamos, como nós idealizamos.
Ai, aquele expositor, como ele fala tão bonito. Ele deve ser um primor em pessoa. Ele não deve ter problemas, porque para falar com tanta desenvoltura. Nós é que muitas vezes estereotipamos um modelo para as pessoas que nos seguem. Só que cada criatura é um mundo, meus irmãos. Cada pessoa tem o seu quinhão de acertos e tem também o seu quinhão de imperfeições. E aliás, meus irmãos, os nossos amores, pode ser o amigo, pode ser o marido, pode ser a esposa, a mulher, pode ser aquela pessoa a modelar, os nossos amores não nos prometeram santidade. Eles não fizeram nenhum juramento para nós, dizendo que seriam santinhos, da forma como nós os idealizamos. Eles não juraram fidelidade para nós. Nós é que muitas vezes, meus irmãos, queremos que eles sejam como nós imaginamos, como nós estabelecemos. E aí é que acontece a decepção, meus irmãos. Quando nós percebemos que aquela pessoa que nós tínhamos elegido como modelo de conduta é uma pessoa tão falha, ou talvez mais falha do que nós, vem a decepção. E nós então nos desiludimos com aquela pessoa. Por quê, meus irmãos? Porque a decepção nada mais é do que a constatação de que nós estávamos iludidos a respeito de alguém ou a respeito de alguma coisa. E somente se desilude, meus irmãos, aquele que está iludido, aquele que está equivocado. Então é muito importante, meus irmãos, utilizar um grande escudo para imunizar, para proteger a nossa alma dos atos infelizes das outras pessoas. E que escudo é esse, meus irmãos? Esse escudo se chama perdão das ofensas. Através do perdão, meus irmãos, nós vamos adquirir uma capacidade tão grande de enxergar a vida, de enxergar as pessoas e de enxergar a nós mesmos. A nossa visão vai se dilatar de uma tal forma que nós vamos perceber que todos nós estamos em aprendizado. E dessa maneira, meus irmãos, nós passaremos a compreender melhor os outros. E as atitudes dos outros, as atitudes infelizes das outras pessoas, não nos ferirão tanto, não nos magoarão com tanta intensidade. E muitas vezes, meus irmãos, será que nós também não estamos muito melindrosos? Será que nós não estamos com uma sensibilidade tão exagerada a ponto de nos deixar atingir por qualquer coisinha? Basta que uma pessoa faça, às vezes, uma leve atitude que nos desagrade. Pronto, lá se vão anos e anos de amizade, de respeito, de carinho, de convivência. Toda essa construção de amor é jogada no lixo. Então é muito importante, meus irmãos, que nós utilizemos também o escudo da indulgência. E a indulgência é exatamente este sentimento belíssimo, esse sentimento de abertura da alma, de generosidade, que consiste em valorizar as marcas positivas das pessoas. Nós temos de aprender, meus irmãos, a ver no outro aquilo que é belo, aquilo que é bom, aquilo que vale a pena, aquilo que ajuda na evolução espiritual. E marcas positivas, meus irmãos, todos nós temos, sem a menor sombra de dúvida. Todo filho de Deus, por mais imperfeito que seja, ele tem lá no refolho da alma a centelha
das qualidades positivas, das virtudes espirituais, das marcas do amor e do perdão. Pode ser o maior criminoso, pode ser a criatura mais sem vergonha, pode ser o ser humano mais abjeto, ele tem lá dentro dele a centelha divina do amor. Porque este amor, meus irmãos, ele foi colocado por Deus. E a esse respeito, meus irmãos, nós nos lembramos de um acontecimento verídico que ocorreu conosco mesmo aqui em São Caetano. Isso já faz um bom tempo, já faz muitos anos que isso aconteceu. Nós estávamos no velório do Hospital São Caetano porque havíamos sido chamados por uma família para fazer uma prece em virtude da desencarnação de um ente querido da família. Aliás, isso é muito comum aqui em São Caetano. As famílias, sabendo da nossa condição de espíritas, as famílias nos chamam para proferir uma prece, para falar alguma coisa em velórios. Agora, isso diminuiu bastante, até por conta da pandemia. Mas era uma situação que se tornava até pitoresca, engraçada, porque toda vez que a gente passava em frente da Beneficência Portuguesa, ali na rua Nossa Senhora de Fátima, ou aqui do Hospital São Caetano, que agora pertence à prefeitura, os seguranças que estavam ali rondando o hospital perguntavam: olha, morreu alguém hoje, né? Porque os seguranças nos viam e imediatamente associavam a nossa presença com a morte das pessoas, o que não deixava de ser uma associação correta, porque nós fazíamos isso com muita constância. E nós havíamos acabado de fazer a prece no velório para o qual nós havíamos sido convidados para orar, quando nós já estávamos descendo as escadarias para nos retirarmos do velório do Hospital São Caetano, uma senhora de uma aparência muito sofrida, mas uma senhora extremamente educada, nos chamou. E ela então começou a conversar conosco e disse assim: olha, eu ouvi a prece que o senhor fez e eu fiquei muito emocionada. O senhor não poderia rezar comigo lá na sala onde meu filho está sendo velado? Pois não, minha senhora, claro, podemos fazer isso. E quando nós entramos na sala mortuária, qual não foi a nossa surpresa? Não havia ninguém na sala. Somente o caixão com o corpo físico de um jovem. Aliás, um jovem de 23 anos. Um rapazinho, até com uma feição muito bonita, um jovem mesmo. E nós achamos até um tanto estranho não haver ninguém no velório de um jovem, mas a mãe do rapaz, percebendo a nossa surpresa, ela imediatamente nos esclareceu e ela disse: olha, meu senhor, esse rapaz que o senhor está vendo aí dentro desse caixão é meu filho. Ele era bandido e morreu num tiroteio com a polícia. Eu até prefiro vê-lo desta forma, do jeito que ele está aí, a vê-lo praticando as barbaridades que ele cometia. Mas sabe, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Uma mãe nunca desiste de seu filho. E todos os dias, às 18 horas, eu vou conversar com Nossa Senhora e eu vou orar por este meu filho. Porque ele cometia coisas que eu não aprovava e o meu marido muito menos. Mas ele sempre chegava em mim e falava: mamãe, eu amo tanto a senhora. Como eu gosto da senhora, mamãe. Olha, a senhora nunca se esqueça de mim. Eu sei que eu estou no mundo do crime que a senhora não gosta, mas eu amo muito a senhora. E ele me abraçava, ele me beijava. Quando estava em casa me dava atenção, conversava comigo. E isso, de uma certa forma, me deixava muito reconfortada como mãe.
eu tenho certeza que Deus, na sua misericórdia, vai tomar conta deste meu filho. Claro, ele merece pagar pelo que fez. Palavras dela, não palavras nossas. Ele vai pagar pelo que fez, de alguma forma ou de outra. Mas no meu coração de mãe, ele sempre vai ter lugar. Porque esse meu filho, apesar de bandido, ele tinha amor dentro do seu coração. E era muito carinhoso comigo. Então, meus irmãos, esta mãe, certamente muito dolorida, muito machucada por ter um filho num caminho tão infeliz, esta mãe sabia enxergar as marcas positivas do seu filho. E nela o perdão tinha uma abertura muito grande para a sua alma, porque ela entendia dentro de si as palavras de Jesus, quando disse a Simão Pedro: perdoarás o teu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Talvez no tempo de Jesus, 70 vezes 7 vezes fosse uma conta muito difícil de ser feita, porque não tinha computador, não tinha maquininha, as pessoas também não eram muito boas em matemática, mas Jesus não pede para perdoar 490 vezes, ele pede para que nós treinemos o perdão quantas vezes forem necessárias. Ah, mas é difícil. Claro que é difícil, meus irmãos. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui palestrando sobre um tema que inflama tanto. Ah, mas você está falando do perdão porque você não sabe o que fulano me fez, o que cicrano apontou comigo. É verdade, meus irmãos. Nós muitas vezes nos ferimos mesmo. Mas se nós usarmos os óculos da lucidez, meus irmãos, nós vamos ver que muitas vezes nós procuramos nas pessoas uma perfeição que nem nós temos, meus irmãos. Nós fazemos cobranças, exigências descabidas para as pessoas, como se nós estivéssemos num pedestal de virtudes, o que é uma grande mentira, o que é uma grande ilusão. E a ilusão, meus irmãos, ela cria uma névoa em torno dos nossos olhos. Uma névoa que deforma todas as situações. Uma névoa que deforma as pessoas. Então, meus irmãos, com o óculos da lucidez, nós vamos desenvolver no coração a capacidade de ser indulgente. E ser indulgente, meus irmãos, é aceitar o outro como ele é e não como nós queríamos que ele fosse. Ser indulgente é fazer o que fez essa mãe, valorizar as marcas positivas das pessoas. Ser indulgente é observar o defeito do outro, mas evitar a divulgação deste defeito, principalmente para levar o outro ao descrédito, para levar o outro ao engodo. Quantas vezes, meus irmãos, nós divulgamos o defeito das pessoas para desacreditá-las na opinião pública. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, nós estamos sendo faltosos com a indulgência. E a lição de hoje, meus irmãos, nos pede para olharmos para dentro de nós mesmos. Porque assim como o outro tem necessidade de perdão, nós também temos a necessidade de perdão. Assim como o outro precisa de indulgência, nós também necessitamos de indulgência, porque o nosso telhado é de vidro. Então nós não temos o direito de reprovar acidamente as faltas das pessoas, como se fôssemos juízes. Juiz é Deus, meus irmãos, e nem ele julga, muito pelo contrário, ele nos renova as oportunidades, ele nos concede as múltiplas reencarnações, ele nos permitiu viver num momento pandêmico, numa hora muito difícil, meus irmãos,
onde tantas criaturas estão desanimadas, para que nós pudéssemos aproveitar os recursos espíritas que nós temos em favor da transformação espiritual do nosso planeta. Nós pedimos no nosso projeto reencarnatório, meus irmãos, para passar por esse momento difícil. E nós tivemos uma alternativa para passarmos por essa pandemia de uma forma mais serena, para que este vírus também cumprisse o seu papel de uma maneira mais suave. Mas nós não quisemos, meus irmãos. Nós continuamos fechados na nossa insensibilidade, encaracolados na nossa dureza, com o nosso coração pobre de indulgência, apontando o defeito do outro e querendo ser feliz a qualquer custo. Muitas vezes elegendo vias pouco felizes para alcançar esta felicidade, quando a felicidade está dentro de nós, meus irmãos. É por isso que os Espíritos dizem: abençoada doutrina espírita. Felizes aqueles que abraçaram o Espiritismo como norma de vida. Felizes os seus adeptos, que regem as suas vidas pelos salutares ensinamentos do Espiritismo. O Espiritismo nos dará a capacidade de colocar o perdão no nosso coração, de sermos criaturas indulgentes, e a criatura indulgente é a criatura de coração aberto, a criatura que tem vontade de viver, a criatura que considera o outro como seu irmão, e a criatura que sabe que, acima de tudo, ela mesma também, muitas vezes, já terá ofendido o seu próximo, seja com grandes, seja com pequenas atitudes. Nós também somos agressivos, meus irmãos, nós também agredimos as pessoas. Quantas vezes nós já não teremos machucado alguém com uma palavra mais dura, com um olhar indiferente, com um gesto áspero, com uma postura seca, com uma atitude indiferente, e às vezes, meus irmãos, a gente nem se dá conta disso. Às vezes nós ferimos as pessoas e nem sequer nos apercebemos. Então, meus irmãos, vamos colocar mais perdão no nosso coração. Vamos procurar na orientação espírita a via segura que nos dará a condição, meus irmãos, de, em enxergando o defeito do outro, evitar de divulgar, evitar de fazer propaganda. É bem verdade que às vezes nós podemos ter uma oportunidade de chamar a pessoa em particular, de conversar fraternalmente com ela, de buscar um entendimento, até porque muitas vezes o defeito de alguém só prejudica a própria pessoa, não prejudica a comunidade. Então não há nenhum interesse em fazer divulgação desse defeito. Mas quando o defeito de uma criatura está prejudicando um número maior de pessoas, nós podemos chegar nesta pessoa fraternalmente e conversar com ela, desde que ela dê abertura para isso. E se ela não der, meus irmãos, oremos por ela, envolvemos-la na prece, façamos uma oração por ela, para que ela possa receber o clique no coração e a orientação desses amigos espirituais que tanto fazem por nós. Esta é a misericórdia que Jesus nos ensina neste 10º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando aquela oração do Pai Nosso. Às vezes a gente sente até medo quando a gente chega nessa parte do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Dá um gelinho na espinha, né, gente? A gente até treme de tanto medo, não é verdade? Deus está sempre nos renovando as oportunidades, meus irmãos. Mas essas oportunidades serão maiores e mais amplas para quem abrir o coração
e exercitar a virtude do perdão. O perdão que não é simplesmente o esquecimento, meus irmãos. Porque as pessoas não têm amnésia, as pessoas não têm Alzheimer. Uma atitude que nos fere fica gravada na nossa memória. O esquecimento da ofensa a que o Evangelho segundo o Espiritismo se refere é quando nós olhamos para trás, nós lembramos da falta que o nosso irmão cometeu conosco, mas nós não nos revoltamos, nós não nos enraivecemos, nós não nos ressentimos. Por quê? Porque aquilo já cicatrizou no nosso coração, já passou, já acabou. É esse o esquecimento, é a capacidade da criatura olhar para trás e não ficar magoada e ressentida com a falta. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe fartamente, meus irmãos. Muito obrigado pelo respeito, pelo carinho, pela caridade de nos ouvirem e que Jesus possa continuar nos fazendo cada vez mais espíritas a cada dia. Então agora, meus irmãos, nós vamos fazer uma prece com muito amor, a nossa vibração cheia de carinho, meus irmãos, pelos nossos lares. Vamos mostrar o nosso lar a esses amigos espirituais, a essas equipes maravilhosas, para que eles coloquem muito amor dentro da nossa casa. Se alguém hoje falou alguma palavra dura, áspera, que nos aborreceu, que este parente possa ser envolvido com uma fluidificação toda especial. Vamos agora àqueles outros lares onde os nossos irmãos vivem em desagonia. E nós vamos mentalizar o Evangelho de Jesus aberto, bem no centro da sala, onde esses familiares estão reunidos, conversando, assistindo a um bom filme, ouvindo uma boa música, e os mensageiros espirituais aplicando passes para que esses corações possam se acalmar e chegar a um entendimento. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que precisam de um emprego, mentalizando as carteiras profissionais, entrevistas sendo agendadas, currículos sendo enviados, para que novas frentes de trabalho se abram, possibilitando a um número cada vez maior de pessoas ganhar o seu pão de cada dia honestamente. E por fim envolvemos o nosso vizinho, o nosso parente, o nosso colega de trabalho, aquela criatura que nos pediu uma oração. Vamos envolvê-la com muito amor, porque as equipes socorristas da Casa Aprendizes do Evangelho estão atendendo essa pessoa nesse momento. E agora, agradecidos, meus irmãos, neste dia 8 de setembro, que é o dia da Natividade de Nossa Senhora, os nossos irmãos católicos comemoram hoje o nascimento, o aniversário de Nossa Senhora. E vamos lembrar dessa mãe, nós espíritas que a temos como mãe e que respeitamos profundamente Maria de Nazaré, porque ela é mãe de Jesus e é mãe nossa também. A mãe do Filho de Deus, a mãe de toda a humanidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de misericórdia, roga por nós, os pecadores, os espíritos em evolução, agora e na hora de nossa volta para o verdadeiro lar. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.